Eu preciso te dizer algo. Se você veio para assistir um culto, eu vou te frustrar agora. Você não veio para assistir um culto. Você veio para sentar numa mesa e provar de um banquete do céu sobre a tua vida. Eu não sei qual é a sua expectativa para hoje. Talvez você possa estar vindo na igreja pouco tempo, mas eu quero dizer algo para ti. Prepara o teu coração, porque o dia de Pentecostes foi um divisor de águas na história da igreja, e esse dia de hoje pode ser um divisor de águas sobre a tua vida. Eu já estou vendo frieza espiritual indo embora, pessoas que nunca tiveram contato com o Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo e sendo transformado nessa noite. Eu só vou dizer para você: abre teu coração, que tem algo forte de Deus que vai acontecer nessa noite aqui. Está preparado? Olha para alguém e fala: está preparado? Fala: abre teu coração, porque o Espírito Santo virá com força essa noite. O tema dessa noite é fé sem fogo. Quero ler uma passagem com vocês que ilustra muito isso, de pessoas que eram cheios de fé, mas não tinham fogo do Espírito Santo. E na verdade o fogo do Espírito Santo é o que mantém um homem e uma mulher de Deus de pé. Ninguém consegue permanecer de pé sem a presença do Espírito Santo. Nós falamos muito sobre o Pai, falamos sobre o Filho, e às vezes falamos pouco sobre o Espírito Santo. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós podemos ver o Antigo Testamento apontando muito para Deus Pai. Você vê muitos relatos assim: o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Quando Jesus vem à terra, ali nós olhamos para quando o Filho pisou aqui. Ele operou milagres, ele transformou vidas, ele operou grandes coisas. Mas quando ele estava prestes a subir aos céus, ele disse assim: é necessário que eu vá, para que o Consolador, o Espírito da verdade venha. E eu posso dizer para vocês, nós vivemos os últimos dias, a era do Espírito Santo, porque ele diz que nos últimos dias, os jovens, homens, mulheres, teriam visões, profetizariam, seriam cheios do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu já posso sentir o Espírito Santo aqui no nosso meio hoje. Nós estamos nessa época, na época onde Ele tem trabalhado, onde Ele tem atuado, tem convencido homens e mulheres do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero dizer para você, talvez você tenha sido uma pessoa de fé, mas hoje você vai despertar para ser uma pessoa de fé, mas com o fogo do Espírito Santo queimando no seu coração. Quero te convidar para você ler um texto comigo em Atos capítulo 19, no verso 2, depois nós vamos orar e aí eu começo a ministrar. Diz assim: e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Isso vai acontecer aqui hoje. Eu vejo que tem pessoas que talvez nunca tiveram experiência com o Espírito Santo, mas hoje é o dia que Jesus preparou na agenda dele para você ter esse encontro. Eu sinto que essa vai ser uma noite que vai transformar vidas. Vamos orar?
Coloque sua mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, nós abrimos o nosso coração para Ti. Fala conosco de uma maneira especial, de uma maneira como somente o Senhor sabe fazer. Nós precisamos de Ti, Senhor. A Tua igreja, ela está aqui, mas não apenas para ouvir a palavra, mas também para provar da palavra. Nós não queremos apenas a letra, porque a letra pode nos matar, mas nós queremos o Teu Espírito, porque Ele traz vida, Ele vivifica. A palavra ganha sentido em nós. Nós queremos, Senhor, provar do Teu poder nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha para cá, para que você possa entender um pouco desse texto que a gente leu. Paulo, ele está na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade conhecida por ser espiritualizada, cheia de religiosidade, magia, culto pagão. Só que Paulo, ele tem uma trajetória antes de chegar nessa cidade. Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Tem um relato muito forte de Paulo presenciando a morte de um discípulo de Jesus. Por pregar o evangelho e ser fiel a Deus, Estevão, ele é condenado à morte, ser apedrejado em público. E é muito forte o testemunho de Estevão, porque ele pede a palavra antes de morrer apedrejado, e ele olha para o céu e ele fala assim: eu posso ver céus abertos, anjos subindo, descendo. Ele à beira da morte, podendo ainda ter uma visão de Deus, do céu e do reino. É tão louco isso, porque quando uma pessoa está na beira da morte, é uma das maiores pressões que uma pessoa pode sentir. É a mesma pressão se alguém coloca uma arma na cabeça de alguém e fala: vou matar você. O cérebro daquela pessoa, ela entra em desespero. Mas quando você olha para Estevão, olha a reação dele. Ele glorifica a Deus nos seus últimos momentos. E antes de que alguém atirasse a primeira pedra, ele estava com seu coração totalmente quebrantado em Deus. Só que tem um detalhe: quem que estava ali junto nesse momento de apedrejamento de Estevão? Paulo. Paulo, ele perseguia cristãos nesse nível. Quando ele estava a caminho de Damasco, o Senhor aparece para ele, que o cega, ele cai ao chão, e uma voz diz assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele reconhece que era Jesus. E a partir daquele momento, Paulo se levanta, ele tem um encontro poderoso com Jesus Cristo. E a vida dele começa a ser transformada, a ser ressignificada, a vida dele começa a ganhar um sentido. E ele deixa de ser um perseguidor para se tornar alguém que iria ser uma pessoa que iria anunciar o evangelho de Jesus aos quatro cantos dessa terra. Ele se tornou alguém tão importante dentro da história cristã, que ele foi o homem que mais escreveu cartas no Novo Testamento. Ele se tornou o apóstolo dos gentios. Ele saiu fora de Jerusalém e começou a pregar em outros lugares onde ninguém tinha ido. Isso nos ensina algo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu acho que o Senhor quer falar com alguém aqui. O pecado pode ter sido muito evidente na sua vida. Como assim, pastor? Eu vou dizer mais. Talvez você foi alguém que foi dominado pelo vício da bebida, pelo vício das drogas, sabe, a compulsão sexual. Talvez tanta coisa tomou conta de você há muito tempo, e você olha e fala: meu Deus,
Se o Senhor tivesse me resgatado antes, eu não teria passado por tudo isso. Mas eu quero dizer para você, tem coisas que às vezes a gente passa, não é para o nosso fim, mas é que abunde a graça de Deus muito mais sobre a nossa vida, porque a área que você foi ferido é a área que você vai se levantar para ajudar outro a ser curado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha para alguém e fala assim: eu vejo Deus te levantando de uma maneira extraordinária. Paulo, ele chega em Éfeso, numa cidade conhecida por tudo isso, por magia, por culto pagão, religiosidade. Mas nessa ida a Éfeso, você sabe o que ele encontra e o surpreende? O que chama atenção não é nada disso. Ele encontra um grupo de pessoas que não eram pagãos, não eram perseguidores, mas eram discípulos, homens sinceros, porém incompletos. Olha que coisa. Homens que já tinham ouvido até falar de Jesus, mas porém ainda eles tinham uma fé incompleta. Eles eram batizados nas águas, no batismo de João, no batismo de arrependimento, mas não tinham experiências nenhuma com o Espírito Santo. Existe uma distância muito perigosa entre você frequentar o ambiente de Deus e experimentar a presença de Deus. Tem uma diferença grande nisso. Você pode estar num ambiente que fala de Deus, mas sem experiência com Deus. E essa era a maior preocupação do apóstolo Paulo, porque ele faz uma pergunta seguinte: recebestes o Espírito Santo quando vocês creram? E eles respondem: nós nem ainda ouvimos falar. A preocupação de Paulo não era se ele estava frequentando uma sinagoga, se eles estavam frequentando um grupo, se eles estavam indo na igreja ao domingo. A preocupação de Paulo era: vocês receberam o Espírito Santo? E no grego essa palavra significa assim: vocês experimentaram de algo que já foi concedido? Porque há pouco tempo atrás o Pentecostes já tinha acontecido, o Espírito Santo ele já tinha sido derramado. Naquele dia, homens e mulheres que estavam reunidos em oração receberam o Espírito Santo. Veio como um barulho de um vento que tomou conta daquela casa, e de repente homens e mulheres começaram a falar novas línguas. Eles começaram a ter uma experiência, ao ponto de passarem estrangeiros e falar assim: eles estão falando a nossa própria língua. Foi algo que foi transformador na história do cristianismo. Então a pergunta de Paulo era mais ou menos assim: vocês não experimentaram de algo que já está disponível? Vocês já não experimentaram ainda de algo que já está aí, está pronto, só basta vocês acessarem. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando hoje com a gente, mas já está disponível o Espírito Santo. Ele não vai estar, ele já está disponível a ser acessado. Eu posso acessá-lo, você pode acessá-lo. Paulo entende isso, que é tão importante, porque não era apenas uma informação, mas era algo transformador sobre a vida deles. Porque eu posso estar num ambiente de fé e não ter relacionamento com o Espírito Santo. Eu posso estar na igreja e não sentir o Espírito Santo. Eu posso viver o meu dia a dia e não ter comunhão com o Espírito Santo. Você sabe o que acontece, queridos? Eu não sei você, mas eu fui coroinha quando eu era pequeno. Quem é de Matão aqui mais antigo, antes dos meus pais se separarem, eu fui coroinha do Padre Amador.
Eu nasci nessa cultura. O Brasil foi colonizado e catequizado desde o seu descobrimento. Você sabe o que a gente aprendeu? Que vir ao culto ou à missa ao domingo, eu paguei a minha obrigação da semana. Quem aqui já teve essa sensação? Vim no culto no domingo, eu fui na missa, cumpri minha obrigação. Eu não sei você, mas eu muitas vezes já estou autorizado. Deus pode me abençoar, já fiz meu papel, agora o Senhor já pode fazer o que precisa. Então nós vemos de uma cultura onde nós lutamos para estar na igreja ao domingo ou na quarta-feira. É uma luta para alguns conseguir vir para a igreja. Só que Paulo não estava perguntando para eles se eles estavam no templo. Paulo não estava perguntando para eles se eles estavam frequentando algum lugar. Paulo estava perguntando para eles se eles tinham experiência com o Espírito Santo. E aqui vai algo muito profundo que eu quero que você preste muita atenção e segura isso com toda a tua força, o que eu vou te dizer. Porque enquanto a nossa força é estar num culto ou estar frequentando a igreja, a gente ainda continua no mesmo estado e na mesma situação. Mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, não é nenhuma obrigação ou peso estar na igreja. Você jamais verá alguém cheio do Espírito Santo não tendo vontade de estar na igreja. Você jamais vai ver alguém cheio do Espírito Santo não tendo vontade de ter comunhão com Deus. Então o teu foco não é se esforçar para estar na igreja. O teu foco deve ser estar cheio do Espírito Santo. Quando o teu foco é estar cheio do Espírito Santo, quando a tua energia, a tua força é concentrada, estar cheio do Espírito Santo, ter contato com o Espírito Santo, você vai perceber que estar no culto é muito simples para você. Você vai perceber que o pecado passa a perder força sobre a tua vida. Você começa a se tornar forte perante o pecado, porque se tem um que pode te convencer do pecado, daquilo que você faz de errado, é o Espírito Santo. Quem pode convencer um homem que ele gostava demais de beber, parar de beber de um dia para a noite? O Espírito Santo. Quem pode convencer um homem de transformar a sua vida, de dar um novo sentido para a sua história? Pessoas podem falar na sua cabeça o que você tem que fazer, mas quando o Espírito Santo fala para você o que você tem que fazer, você passa a ter força para agir diferente. Porque esse é o poder do Espírito Santo. Quando você ouve o Espírito Santo, parece que o pecado morre e o Espírito começa a ganhar vida. Eu lembro quando a gente, não faz muito tempo, né? Porque nós somos novos ainda. Eu descobri essa semana que o meu bigode é loiro ou escuro. Mas é só um detalhe. Tinha dia que o pessoal chegava e falava assim: nossa, o bigode do pastor está pretinho, né? O que aconteceu? Eu falei: não estou acertando o tom ainda. Agora acertei. Nós, no mês que vem, vamos fazer, ano que vem, nós vamos fazer 20 anos de casados. Nós namoramos 2 anos e meio. Um pouquinho mais disso entre noivado e namoro. Eu 19 anos, ela 18 anos. O que um jovem de 19 anos e uma moça de 18 anos, quando se encontra, o que o hormônio, o que quer? Eu fico imaginando ela, olhando para o meu corpo musculoso e falando assim: eu desejo esse homem. Eu falo: nossa, que homem. Eu imagino a luta que foi para você. Mas o que fez a gente segurar
o rojão e ter a nossa primeira relação sexual no dia do nosso casamento? O Espírito Santo. Por diversas vezes, não foi fácil. Como eu disse, né, a luta que ela tinha, a gente namorava na maioria das vezes na casa dela. E aquele dia que esquentava o clima, aí eu ia embora para casa, eu tomava um banho gelado. Eu falava, vai passar essa luta, vai passar, um dia eu vou casar. Um dia eu vou casar e tudo isso vai ser diferente. Aí você casa e você fala assim, não é muito diferente não. Brincadeira, tá? Está com fone, né? Não está saindo. Mas, gente, brincadeira à parte, eu lembro que o nosso temor a Deus, a nossa vontade de casar em santidade, de agradar o coração de Deus, que quem plantava isso é somente o Espírito Santo. Como que segura um jovem, meu irmão? Como que segura, como que traz uma consciência dessa para um jovem? Como que um jovem, em sã consciência, ele fala assim, não, eu vou me manter fiel, vou me manter firme? Como que um homem que a vida inteira, de repente viveu um certo tipo de pecado, ele consegue vencer? Como uma mulher que a vida inteira viveu num tipo de pecado, ela consegue vencer? Sabe como? Espírito Santo trabalhando no seu coração. Somente Ele. Então o nosso foco não pode ser, eu não vou pecar. O teu foco deve ser, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque eu vou te falar uma coisa, você não tem força para vencer o pecado. Eu não sei se já te contaram isso, mas eu vou te contar uma verdade hoje. Você é fraco. Eu sou fraco. Você não tem força para vencer. A tua carne, esquece. A Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você sabe o que a Bíblia diz com a carne? Mata ela. É só com o Espírito Santo, porque nós somos fracos. Nós precisamos entender isso. Nós não temos a capacidade. Por isso, o relacionamento com o Espírito Santo, ele é importantíssimo. É uma pena que nem todo cristão vive aquilo que já está disponível. Sabe, esse poder do céu, do alto, isso já está disponível. Diga para alguém perto de você, fala, já está disponível. Você pode provar dele. Você pode dizer para ele, faz na minha vida o que eu não tenho poder de fazer. Você pode levantar sua mão e dizer, faz na minha vida o que só o Senhor tem poder de fazer. Faz o que nenhum homem tem poder de fazer. Você pode levantar a sua mão, fechar os seus olhos e falar, faz sobre mim, eu estou aberto. Se você está aberto, diga isso a Ele. Abre o teu coração, fala, vem fazer, Senhor, vem fazer, Senhor, vem fazer. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que na história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Diga isso, diga isso, diga isso. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Diga mais uma vez, diga isso. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel.
Ele está vindo. Se você está clamando Ele, Ele está vindo sobre a tua vida. Oh, Ele está aqui já. Ignorar o Espírito Santo não impede a sua existência, apenas limita a sua experiência. Tem um devocional, o Mergulhados na Presença, que a gente indicou no começo do ano para a galera que vai para a sala de oração ler ele. Tem um trecho lá que diz algo tão fantástico. Conta a história de um homem que trabalhava numa fundição de cobre. O cobre, ele precisava ser aquecido numa temperatura altíssima. E quando aquele cobre estava aquecido, ele estava na forma, o homem que trabalhava com fundição, o que ele fazia? Ele batia no cobre. E conforme ele batia no cobre, o cobre ia ganhando forma. Mas aquele mesmo homem, um dia ele fez uma experiência. Quando o cobre esfriou, ele bateu no vaso de cobre. Quando ele bateu no vaso de cobre, o cobre rachou por inteiro. Ele quebrou. Isso nos ensina algo. Quando existe um homem ou uma mulher com o coração aquecido pela presença de Deus, vai haver pancadas que virão sobre a nossa vida. Vai acontecer pancadas duras, mas aquilo, num coração aquecido, só traz a forma certa para a gente olha para a luta e fala: eu sei, Senhor, o Senhor está trabalhando em mim, molda a minha vida, faz o que o Senhor quiser em mim. Está doendo, Senhor, mas eu sei que o Senhor está me moldando para me tornar uma pessoa diferente, uma pessoa que vai fazer a tua vontade. E de repente vem outra pancada de cá e dói aquilo, mas aquilo está te moldando, está te formando, está forjando o seu caráter, está forjando o seu eu, o seu ego. Deus está trabalhando no mais íntimo do seu ser, porque as pancadas vêm num coração quente e ela te molda, mas quando a pancada vem num coração frio, ele te quebra. Por isso que tem gente que fala assim: eu não aguento mais servir a Deus, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou abrir mão, isso não é para mim, está muito difícil, está muito complicado. Porque o problema não é a luta, o problema não é a pancada, o problema é o coração frio. E quando o coração está quente, aquilo nos molda, dói, mas nos molda, dói, mas trabalha. Mas quando o coração está frio, isso nos quebra. Qual que é a importância do fogo? O fogo nos permite absorver as pancadas e ser moldado por Ele. É por isso que tem gente que você olha e a pessoa está tomando pancada, mas ela está de pé, e você fala: como que ele aguenta? Como que ela aguenta? A explicação é um coração aquecido. Você fala: meu Deus do céu, eu não aguentaria passar metade do que essa pessoa está passando. Você sabe o que significa isso? É que eu tenho ali uma pessoa com o coração aquecido. Mas por outro lado, quando você vê alguém tomando uma pancada, e a pessoa quebrado, desfalecido, é um coração que está faltando fogo. Eu quero dizer algo, eu quero liberar uma palavra. O fogo não vai faltar sobre a tua vida. Salmo 63:1 diz assim: ó Deus, o salmista dizia: tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. O Senhor está aqui levantando homens e mulheres que vão buscar intensamente a Ele, porque o inferno não teme um cristão ocupado, o inferno teme um coração incendiado pela presença de Deus. Homens e mulheres com o coração incendiados, o inferno olha e fala: o maluco é bravo, esse é diferente, esse está apanhando, mas está formando algo ali que está dando até medo de olhar.
Então eu vou bater mais para ver se quebra. Mas não quebra, quando está aquecido ele não quebra, ele forja. Tem alguém perto de você que está sendo forjado no fogo. Atos no capítulo 19, versículo 3 e 4. A pergunta é o seguinte: em qual batismo vocês são batizados? E disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, apontando para Jesus que viria. Porque, entenda algo, todo batismo aponta para uma identidade. João preparava, Jesus cumpria. João dizia: arrependam-se. Jesus dizia: receba a vida. João apontava o caminho. Jesus, ele é o caminho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33 diz assim: ele é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista estava no Rio Jordão batizando para arrependimento de pecados. Quando Jesus aparece, ele fala assim: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Eu estou aqui batizando com água, mas está chegando aquele aqui que batizará com fogo. Fogo simboliza o Espírito Santo. Jesus é o batizador com fogo, com o Espírito Santo. Deus não te chamou apenas para abandonar o pecado, Ele te chamou para você carregar a presença. Muitos param no arrependimento e não avançam por uma experiência. João Batista, ele tipifica arrependimento. Arrependimento antecede o fogo. Primeiro precisa existir um arrependimento, para que depois o fogo desça. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra e fala: pastor, eu já estou convencido, eu quero o Espírito Santo, eu quero um relacionamento com Ele. Então o que devo fazer? Eu vou dizer a primeira coisa: arrependimento. Porque o Espírito Santo não enche uma casa que já está preenchida pelo pecado. Então deve existir no nosso coração assim: eu me arrependo, eu quero que o Senhor limpe meu coração, limpe a minha vida, me limpa por inteiro, por completo. Porque a partir do momento que você é limpo, você se arrepende, você olha para tudo aquilo que você viveu e fala assim: isso não me cabe mais, eu não quero mais isso. Esse é o momento que você está pronto para receber o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Se o teu coração está aqui assim nessa noite: eu quero isso, eu quero viver isso. Eu não sei você, meu irmão, mas eu no começo da minha conversão, quando eu ouvia falar esse assunto, eu falava assim: eu quero viver isso aí. Eu ouvia falar sobre falar em línguas, receber a plenitude do Espírito Santo. Eu falava assim: eu quero ter essa experiência, eu quero viver isso. Porque todo mundo falava que era transformador. E teve uma vigília antes do meu batismo, e eu lembro que eu fui para ela com esse desejo: eu quero muito isso. Eu lembro que eu fui da seguinte forma: se me pedirem para levantar a mão, eu levanto. Se pedir para orar alto, eu oro. Se pedir para ajoelhar, eu ajoelho. Eu só sei que eu vou fazer o que for preciso para ser cheio. Eu não sei se tem alguém aqui nesse lugar que chegou com o coração desse jeito: eu vou fazer o que for preciso, mas eu quero sair daqui cheio hoje. Então, esse é o tipo de coração que recebe. Tem aqueles que ficam assim. Tem alguém orando alto perto de você. Outro dia eu contei uma história. A gente tinha um GC na nossa casa, e a gente estava levando um casal novo para o GC. E ele tinha uma funilaria, ela era professora, uma pessoa muito culta. E eles começaram em casa, e a gente começou a falar de Deus para eles, e eles começaram a ir na igreja. Foi num dia como esse, de Pentecostes. Lembro que estava um mover no louvor assim, ó, né, um fogo pegando.
Eu virei para a galera do louvor e falei: vamos orar com o povo? Ficou só um no teclado assim, cantando, e desceu o resto da galera. E estava tocando uma música que chama Fogo do Espírito. Era antiga não, de uns tempos atrás aí. E ela tinha uns tribal na bateria. E nossa, era uma música do fogo mesmo. E de repente começou assim a galera e orar. Aí um perto dela começou a orar alto. Eu lembro que eu olhei de cima, eu vi, ela estava assim: ai meu Deus, o que é isso? Aí chegou no GC na semana: ai, eu fiquei com medo, com susto, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí nós conversamos com eles, explicamos, eles: ah, entendi, porque eu falei assim, vai que aquilo lá pega em mim. Eu falei: então era bom que pegasse. Eu falei: não é demônio não, filha. Eu falei: é quando você quer, você está aberto, você fala assim: eu quero essa experiência sobre a minha vida. É tão interessante que no versículo 5 e 6, quem está com o coração preparado para receber algo de Deus aí? Vira para alguém, libera uma palavra, fala assim: ó, hoje o Senhor vai te encher. Versículo 5 e 6 diz assim: ouvindo isso, foram então batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E ali eles começaram a falar em novas línguas. Pastor, como que funciona esse negócio de falar em línguas? Glorifique a Jesus. Descansa o teu coração, glorifica Ele. Abra a tua boca, glorifica Ele. Em alguns vão sentir uma vontade de começar a falar palavras que você não conhece. E aquilo começa a fluir do teu interior. E você começa a perceber que junto com esse fluir vem uma presença que você nunca sentiu na tua vida. E alguns começaram a profetizar, falar coisas pelo Espírito. Algo tão poderoso aconteceu ali. Pelo fato de uma coisa, grave isso e nós já vamos caminhar para orar. Fique de pé já fica com o seu coração pronto. Você sabe qual que foi o item principal para que eles fossem batizados com o Espírito Santo? Repita comigo: disponibilidade. Eu vou falar para você uma coisa. Eu não sei porquê, tem coisas que só Jesus faz. Um dia como hoje de Pentecostes, e um domingo à noite na nossa igreja é o dia que mais nós recebemos visitantes. Domingo à noite é o dia que mais vem pessoas novas. Um assunto como esse, normalmente você faz numa vigília, como foi na sexta-feira. Ficamos aqui mergulhados na presença. E eu perguntei para o Senhor, eu falei: Senhor, não faz sentido. Eu falei assim: tem pessoas que podem não entender nada, mas o Senhor me disse no íntimo do meu coração: quem é você para limitar o meu agir? Porque se alguém abrir o coração e tiver esse item, a disponibilidade, eu posso transformar a vida de uma pessoa do dia para a noite. Tem gente que está aqui, talvez que está com vazio, que vive gastando dinheiro que não pode para preencher um vazio que tem aqui dentro. Tem pessoas que se relacionam com outras para preencher um vazio que ninguém preenche. Tem outras que estão batendo e buscando em tantos lugares coisas e pessoas que não te preenchem.
E o Espírito Santo ministrando no meu coração e falou assim: porque se tiver um disponível, apenas um disponível, eu vou soprar sobre a vida dele e vou transformar histórias. Meu irmão, eu só sei de uma coisa: abre teu coração hoje. Fala para ele: Senhor, eu estou disponível. Eu estou disponível. Talvez você não sabe nem orar direito. Você não sabe nem o que falar. Você não precisa ter palavra bonita para falar, não. É fechar os seus olhos e não abrir por nada e falar assim: Senhor, eu quero uma experiência contigo. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu não olho como um livro a ser estudado, eu olho como um livro a ser vivido. Porque se a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, isso é um sinal que eu posso viver tudo que está escrito aqui. Eu quero isso sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor nessa noite nos dê experiências sobrenaturais. Se o teu coração está ardendo, porque talvez eu estou aqui falando e tem gente que o coração está assim, está queimando, fala: eu não sei o que está acontecendo comigo, mas aqui dentro, sabe, está não sei, algo, como se fosse uma fome, uma sede, uma vontade de conhecer, de ter essa experiência, de mergulhar. Eu vou dizer para você: é o próprio Deus colocando essa fome e sede, porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveria fome e sede pela presença de Deus. Então tem gente que está com fome e sede. Talvez tem pessoas que já tiveram uma experiência com o Espírito Santo lá atrás, há muito tempo, e nunca mais tiveram. Hoje é o dia que o Senhor preparou para renovar a tua vida, a tua fé.